A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios, esse que é o podcast de número 13, e hoje eu tenho a honra de receber o evangelista Fernando Silva, que vai nos contar um pouco mais da sua história e da sua trajetória no Evangelho. Fernando, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao podcast Ministérios. A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar muito esse podcast. Muito obrigado pela confiança do convite. Espero poder ser uma ferramenta, somar aqui nesse podcast e abençoar a vida de todos aqueles que assistirem também, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E o pessoal que está sentindo a falta do Arthur, né, gente? Infelizmente o Arthur não conseguiu estar aqui. O Arthur, que é o nosso apresentador junto comigo, ele também que é o idealizador desse podcast junto comigo. Hoje ele, infelizmente, não está aqui, mas se Deus quiser, no próximo podcast ele vai estar aqui. Ele que sempre ora, né? Mas hoje eu vou estar tendo a honra de estar orando para estar dando início às perguntas debaixo da graça de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus vivo, maravilhoso e eterno, neste podcast, Senhor, meu Deus, é que estamos iniciando, Pai, para conhecer a história do Teu Filho, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, usar poderosamente Ele, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor. Senhor, venha, Senhor, meu Deus, abençoar este momento, abençoar, Senhor, meu Deus, mais esse podcast que está sendo ferramenta, Senhor, meu Deus, para alcançar vida, alcançar alma, Senhor. Capacita cada dia mais o Teu Filho, capacita, Senhor, meu Deus, o Eliel, a Luísa, me capacita cada dia mais, Senhor, meu Deus, para que nós possamos ser ferramentas eficazes, Senhor, meu Deus, na Tua obra, Senhor, meu Deus, e fazer cada dia mais a Tua vontade, fazer, Senhor, meu Deus, o Teu querer. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, agora nós vamos conhecer como foi, Fernando, o seu primeiro encontro com Jesus. Você lembra? Eu não tenho muita dificuldade de falar a respeito disso, porque eu nasci em um berço cristão, né? Então, eu nunca tive nenhum tipo de experiência como ímpio. Eu nasci servo, cresci servo, me formei servo e estou servo até hoje, em nome de Jesus, até quando Cristo voltar. Então, meu encontro com Cristo, assim, eu acredito que foi no ventre da minha mãe, como o profeta Jeremias teve, né? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então, acho que isso foi bem semelhante comigo. Como eu não tive nenhum tipo de experiência como uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, eu não tive um encontro como uma pessoa nova convertida. Né? O meu encontro foi bem direto com Deus. Meus pais, a minha família sempre me direcionou aos caminhos certos e graças a Deus eu estou até hoje aí seguindo esses caminhos. Glórias a Deus. E sua mãe vê os frutos, né? Sua família toda vê os frutos de um bom ensinamento, de um bom lar. Eu estava conversando esses dias com meus colegas. Hoje eu falei que os filhos não vê só o que os pais falam, eles vê as atitudes do pai, né? E você viu a atitude da sua família em te levar para a igreja, né? E você não, graças a Deus, não experimentar esse lado ruim, né, da vida, porque tem muita gente que a gente conhece aqui no podcast que veio das drogas, Sim. veio da bebida, mas graças a Deus você desde pequeno, né, aprendendo na obra de Deus. E quando você era criança, você tinha muita oportunidade na igreja? Você já cantou na igreja? Já pregou assim quando você era criança? Alguma oportunidade? Então, até engraçado, né, porque esse despertar do ministro do Evangelho surgiu, eu tinha 12 anos de idade. Anterior a isso, eu cantava. Eu tinha uma dupla, né? O grande amigo João Carlos, inclusive é o pai da minha sobrinha, e nós cantávamos como uma dupla, cantávamos muito Daniel e Samuel, né? Era da época. Hoje em dia a gente não vê muita era, o worship tem dominado muito a questão aí. Então, eu tinha muita oportunidade, sim. Não desempenhava o que desempenho hoje, na excelência do Ministério da Pregação, mas tinha bastante oportunidade. Mas com quantos anos você começou a cantar, no caso? Com quantos anos foi formada essa dupla? Então, a gente começou a formar isso, eu tinha 8 anos de idade, se não me falha a memória, né? Bem novo. Minha mãe conta que quando eu era bem mais novo, eu já pedi ela para me colocar uma gravatinha em mim, porque o meu maior desejo era abrir a igreja. Eu tinha alegria em poder abrir a igreja e esperar os irmãos chegarem para poder cultuar a Deus. Então eu comecei o ministério bem novo. E quantos anos mais ou menos acabou essa dupla e você começou o seu ministério de pregação? Você lembra assim? Lembro, eu tinha 12 anos, como eu disse aqui anteriormente, que eu comecei a ter o desejo, né, o despertar do chamado. Ontem eu estive
em uma live com um grande amigo, o evangelista Fábio Rodrigues, quero até mandar um abraço para ele. Nós falamos muito a respeito do chamado e da vocação, e eu citei isso. O chamado, nós nascemos com ele. A vocação é o que desperta o chamado dentro de nós. Então, com 12 anos, esse chamado, ele já estando dentro de mim, começou a florescer. E eu comecei a sentir o desejo de fazer a exposição da palavra. Com 12 anos eu comecei a pregar e com 16 anos eu comecei a viajar esse Brasil. E estou aí com quase 30 anos que eu faço mês que vem, levando a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. Glórias a Deus. E você lembra assim, a sua primeira oportunidade pregando? Você lembra como foi? Lembro. Aos 12 anos, igual você falou que você começou, você lembra como foi? Que passagem você pregou? Lembro, João. Foi assim, surpreendente. Meu primeiro privilégio em fazer exposição da palavra, como eu disse, com 12 anos, foi na igreja do saudoso pastor Francisco, em um bairro chamado Jardim dos Palmares. Eu lembro como se fosse hoje, era um barraco de tábua, né? E na época, quando nós íamos nessa igreja, que Deus começava a manifestar a sua glória, manifestava o seu poder para o povo, nós tínhamos que segurar os caibros do barracão, senão caía em cima da nossa cabeça. Era algo bem evidente, era uma manifestação do Espírito Santo de uma forma muito linda. A época que nós víamos Deus curar por intermédio dos louvores da harpa cristã, que nós víamos salvação de almas de forma muito nítida, né? Em uma dessas oportunidades, o pregador que ia da noite faltou. Era um culto de jovens, né? E a primeira mensagem que eu preguei, me falha a memória agora o capítulo, eu sei que foi no livro do Apocalipse, que fala que a voz do Senhor é como trovão. Foi a primeira mensagem que eu preguei com 12 anos e Deus salvou 2 almas naquele dia, inclusive as 2 estão servas até o dia chamado hoje. Deus, muito forte, né? Mas dessa igreja, foi a primeira igreja que você congregou? Qual foi a igreja que você nasceu, né? No caso, não foi nem a primeira, porque, mas qual foi a igreja que você nasceu e começou? Esse pastor Francisco, ele nos auxiliava na igreja em que eu comecei. A Assembleia de Deus, da Convenção Cadeíso. Antigamente era o pastor Delaide, um grande amigo. Sim. Hoje é o pastor Sérgio Santos, com sede em Nova Brasília. Tive o privilégio de iniciar o meu ministério lá, de dar os meus primeiros passos ministeriais. Meu discipulado, orientação, instrução, partiu daquela igreja ali e até hoje está de portas abertas. E você falou que aos 16 anos você começou a viajar, né? Quais estados do Brasil você já... Ou você ficou aqui viajando só pelo estado mesmo? Você já saiu para fora do Espírito Santo para pregar? Quais estados? Já rodei um pouco aí, João. Já passei pelo Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Eu consegui andar aí nesse percurso de tempo de quase 14 anos. Eu consegui andar bem esse Brasil. E de todos os estados que você frequentou, qual você acha assim mais fervoroso? Eu fiz essa pergunta para o Diego Oliveira, ele participou aqui do nosso podcast. Sim. Né? Aí eu fiz essa pergunta, qual você acha que o pessoal tem mais sede da palavra? Tem como você distinguir assim? Olha, dos estados que eu passei é um pouco difícil identificar, porque eu fiquei pouco tempo, né? Na maioria das vezes nós participamos de um evento de 2 dias, no máximo, 3, né? E já voltamos, ou de lá vamos para outro estado, ou para outra cidade, no mesmo estado. Então a gente não consegue identificar a fundo. Mas pelo menos parcialmente, eu acredito que o Rio de Janeiro, o pessoal tem uma pegada bem pentecostal. Bem pentecostal. Eles são bem avivalistas. Teve um pastor que falou que aqui o pessoal do Espírito Santo, perto do pessoal do Rio, é um pouco frio. Eles falam, já ouvi falar isso. Falam que os capixabas são frios perto dos cariocas, né? Sim. Que eles são mais fervorosos. E o mais difícil, porque o povo fica assim, não vai muito para a igreja e tal. Qual você acha o que você achou mais difícil de pregar? Mais difícil, João, acredito que foi, eu não citei aqui, mas o Rio Grande do Sul, né? Será que é frio? Não, né? Eu não sei. Eu não sei. Isso conta muito, segundo eles, né? Mas como eles já são acostumados, no caso, quem não tinha costume era eu. Mas eu acredito que o Rio Grande do Sul,
eu tive uma certa dificuldade, digamos assim, né? Sim. Porque, tipo assim, a gente tem esse costume pentecostal. Não que eles não são, Sim, né? Eu quero até sim. mandar um abraço para os meus amigos do Rio Grande do Sul, mas eles não têm essa pegada como a nossa aqui, capixaba, como o pessoal do Rio de Janeiro, né? Como os baianos também. Os baianos são bem avivalistas. Bem Será avivalistas. que é porque por causa da raiz africana? Porque eu vi um culto na África, gente, terrível, tá? Eu vi um culto na África, são muito animados, muito pentecostal mesmo, os africanos que tem a igreja. Eu vi um culto, foi da Universal lá, eles são muito animados. E até falar, o Edir Macedo até dançou nesse dia, até ele brincou, ele falou, é só o pessoal da África para me fazer dançar, porque é a cultura deles, né? Eles são muito animados. Será que é por causa disso, por causa da cultura africana, que os baianos são muito animados? Olha, João, acredito que sim. Vai muito de treinamento, principalmente no quesito ministerial. Né? Existe um ditado que nós somos hoje o que fomos treinados para ser ontem. Isso. Nós somos hoje o que fomos treinados para ser ontem. Então, igreja tem muito essa questão de treinamento, principalmente denominação. Né? Isso conta bastante. Tanto que a primeira igreja que eles denominam avivalista do Brasil é a Assembleia de Deus. Sim. A Assembleia de Deus é uma igreja que é denominada pentecostal. E a maioria das igrejas na Bahia são assembleianas. No Nordeste é bem forte a Assembleia de Deus. Forte. Eu sigo alguns pastores da Assembleia de Deus. Um que eu gosto muito é o pastor. Ele é da Assembleia de Deus Campo do Tiriricau. Osiel Gomes. Osiel Gomes. Eu gosto muito de ver ele pregando. Ele dá uns ensinos maravilhosos. Muito ele bom. É do Piauí, se eu não me engano. Esse dia o pai dele faleceu. Esses dias. E a Bahia tem muito isso, né? A Bahia, o Nordeste todo tem muito Assembleia de Deus. E agora eu quero saber dessa viagem que você fez, algum perrengue que você passou, algum momento um pouco difícil que você passou nessas andanças pelo Brasil. Eu acredito que a gente vai gastar 1 hora para poder falar sobre perrengue. Por quê, João? Não, só 2 não tem risco. Como só 2 dos milhares. Eu comecei muito cedo. Né? Com 16 anos eu fiz minha primeira viagem, que foi exatamente para o estado da Bahia, para ser mais preciso, para Teixeira de Freitas. Né? Eu passei uma situação na Bahia, em uma cidade... Não vou citar o nome para não me corromper aqui. Em uma cidade da Bahia, que eles tinham o costume de comer com a mão. Sabe? É um costume, né? Já sabe, né? Minha então, tipo assim, então, na hora que me levaram para a igreja, eu ministrei, eu era muito novo, ministrei. E na hora que nós voltamos para a casa do pastor, eu percebi que eles me deram a comida estava quente, cara. E eles não me deram talher. E eu fiquei esperando o talher, eu fiquei até um pouco constrangido, assim, esperando o talher. E o talher, cara, ele não chegou na minha mão. E eu vi o pastor come, os convidados comem ali, todo mundo amassando a comida ali com a mão, farinha e pimenta não pode faltar na mesa de um baiano. E eles amassavam com a mão e eu esperando assim, cara, assim, constrangido, sem saber o que fazer. E eu tive que comer com a mão, cara, e tipo, comida quente. Terminamos ali, experimentei uma carne, João, maravilhosa. Boa, né? Carne de sol, muito boa. Muito boa mesmo. No outro dia, eu acordei pela manhã e eu vi uma carne, cara, pendurada no varal da casa. Eu não acreditei. Eu fiquei com medo de perguntar se era carne que eu tinha comido. E de boa, eu perguntei e era exatamente a carne que eu tinha comido na noite passada. E como eu tenho muita dificuldade na questão alimentícia, rapaz, foi bem complicado voltar na Bahia, assim, uma segunda oportunidade. Depois eu consegui acostumar, não com a carne do varal, mas consegui acostumar com a culinária. E eu já tô há 10 anos indo na Bahia, inclusive dia 6 e 7 nós estaremos lá em Teixeira de Freitas. Agora você me fez lembrar a minha infância. Porque, como falou, eu sou da roça, do interior de Sergipe, e a energia, eu falo isso para os meus colegas, eles moram de Rio no trabalho, a energia foi chegar na minha cidade em 2004, eu sou de 96, então eu tinha 8 anos quando chegou a energia. E meu avô foi comprar uma geladeira da Consul, miudinha, né, eu acho que 2006, 2007, então esse tempo todo a gente ficava sem geladeira. Aonde ficavam as carnes? Nossa. Minha mãe salgava as carnes,
salgada e colocava no varal. Que isso, cara. Tá vendo? Era assim, coisava a carne e colocava no varal. Aí, agora que você falou, eu lembrei, provavelmente toda a carne que eles comiam ali vinha do varal. Vinha do varal. E outro perrengue? Perrengue. Eu já passei, João, aqui na nossa cidade, eu já passei muito. Todo ministério que se inicia é um ministério que se inicia debaixo de muita dificuldade. Muita. Se a família não tiver uma estabilidade emocional, não reconhece o chamado de quem foi chamado, se os pastores não tiverem um discernimento, não reconhece o chamado de quem foi chamado, então eles enfrentam muita dificuldade por isso. É por isso que tem muitos ministérios frustrados por falta de um apoio, por falta de uma mão amiga, de pessoas que não reconheceram o chamado dessa pessoa. Então, logo no meu início, eu passei muito perrengue aqui. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar no município da Serra, e quando acabou o culto, eles não me abençoaram nem com a passagem, nem a cantina. João, eu estava com uma fome desesperadora. Sabe quando você acaba o culto e tem ali aquela cantina bacana, aquelas coisas ali para comer, aquela variedade, sabe? Tudo ali top. Não me deram absolutamente nada. Saí do município da Serra, peguei uma carona até o terminal de Santo Torquato. Quem estiver nos ouvindo aí, que é daqui de Vitória, ou que já morou aqui, vai saber o que eu estou dizendo. E de Santo Torquato eu andei cerca de 2 horas para chegar onde eu morava. Detalhe, isso já era mais de meia-noite, porque eu tinha perdido o ônibus. Eu morava em Padre Gabriel, Cariacica. É praticamente o último bairro de Cariacica, divisa com Nova Betânia, Viana. Meu Deus do Eu andei céu. quase 2 horas. 2 horas. E a gente fica à mercê, né? À mercê de assalto. Eu era novo e minha mãe me ligando, mas não tinha condição de poder. Na época nem tinha Uber, né? Essas questões de carro de aplicativo. Foi um perrengue bem complicado que eu passei, porque eu era novo, então. Puxa. Igual você falou, ele vai fazer 14 anos de ministério, né, de pregador. Qual conselho você dá para os novos pregadores que estão começando agora? João, essa pergunta é muito bacana. Como eu disse, a nossa live ontem falou muito sobre isso, sobre a questão do chamado e o despertar do chamado. E eu quero aconselhar tanto os meus amigos pregadores que estão iniciando, como também os que já estão na caminhada, né? Já estão semeando uma boa semente de salvação, já estão fazendo exposição da palavra. O segredo de manter o ministério em pé, eu acredito que são 2. Não esquecer das nossas raízes e não esquecer quem a gente é. Existe uma frase que diz que quando você sabe quem você é, você deixa de ouvir pessoas que falam para você quem eles acham que você é. Então leve isso aqui para a vida. Então é uma das ferramentas para ter uma certa estabilidade ministerial, e como eu disse aqui, isso aqui é para quem está começando e para quem já está. É manter a maturidade de saber quem eu sou. Salmos de número 52, sem querer pregar. Não, pode ficar à vontade. Salmos de número 52, verso de número 8. Eu preguei essa mensagem agora no 34º aniversário da igreja que eu reúno. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu sacerdote, né, o meu pastor Mico Rê. Um grande abraço, minha igreja de PJNR. Deus abençoe a todos. E Davi disse assim: eu sou como uma oliveira verde plantada na casa de Deus. Aqui Davi fala 3 coisas, ele tem convicção daquilo que ele fala. Primeiro, eu sou como uma oliveira verde, ou seja, eu sei quem eu sou. Lógico. Segundo, eu sei aonde eu sou plantado na casa de Deus. Terceiro, eu sei quem me plantou, porque se a casa é de Deus, o agricultor é ele. Então, quando Davi fala isso, ele fala por conta da perseguição de Saul. Saul estava tentando matar, estava tentando acabar com a sua vida, estava tentando acabar com o seu ministério. Quando tudo estava difícil para ele, ele levantou e cantou: eu sei quem eu sou como uma oliveira verde plantada na casa de Deus. Eu sei quem eu sei aonde eu estou e eu sei quem me plantou aonde eu estou. Então não esquecer das nossas raízes e não deixar nos levar pelas pessoas que acham que nós somos aquilo que eles acham que nós somos. Isso é muito difícil. Atos 9, na conversão de Saulo, né, Deus diz para Ananias assim: vai na rua chamada à direita, na hora que você chegar lá tem um homem chamado Saulo e você vai orar por ele. Aí Ananias diz para Deus assim: Deus, o negócio é o seguinte, preciso de falar isso para o Senhor. Muitas coisas ouvi a falar desse homem e que males eles têm feito por aqueles que são nossos.
No capítulo 9, versículo 14, Deus diz para ele, vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Ananias, se para você ele é o que as pessoas disseram que ele era, para mim ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Então não esquecer quem nós somos é prioridade para nós exercermos o ministério de excelência. Quando a pessoa começa um ministério pregando, sempre vai ter o levante do inimigo, né? O inimigo sempre vai usar, às vezes, pessoas próximas, principalmente pessoas próximas, para fazer a pessoa desanimar. Né? Ele usou Pedro para fazer Jesus parar. Né? Exatamente. Ele usou Pedro para fazer Jesus parar. Sim. Senhor, o Senhor não precisa passar por isso. Jesus repreendeu na hora, retira-se daqui, Satanás. Né? Aí ele vai usar as pessoas próximas para tentar parar. Ótimo conselho que você deu, a pessoa não perder a sua essência. Isso aí. E se conhecer. Porque quando às vezes a pessoa erra, muitos vão apontar o dedo, falar que a pessoa errou, mas se ele se conhecer, talvez ele vai se conhecer que ele errou, vai pedir desculpa, né? Vai fazer algo para que aquele erro dele não aconteça mais. Exatamente. Né? Exatamente. Bem colocado. Gente, eu só esqueci as perguntas. Ah, não, aqui já vou Vamos lá. Alguma vez, 14 anos, alguma vez você pensou em desistir? João, é uma pergunta que mexe muito comigo, essa pergunta. Não é a primeira vez que já me fizeram essa pergunta, né? Já me fizeram várias vezes, principalmente nas redes sociais, e eu já pensei em desistir inúmeras vezes. Eu acho que o que nos traz essa sensação de desistência é o período da fragilidade emocional, o complexo de inferioridade. São situações que nós vivemos ao longo do nosso ministério, que nós fazemos tanto para as pessoas e pelas pessoas, que quando isso não é recíproco, a gente começa a entrar num estágio de que a gente não está sendo suficiente. Aí entra a questão da fragilidade emocional, a gente se acha incapaz, nós se achamos insuficientes, e isso gera em nós o desejo de desistência, de parar. Eu já pensei inúmeras vezes e só não parei por conta do chamado. Porque o chamado, João, é a convicção do propósito. Sim. O chamado é convicção do propósito. Então, ser chamado por Deus, eu acho que é a maior evidência, é a maior ferramenta que Deus utiliza para que nós não desistimos. É o chamado. Eu fui evangelista muito cedo e fui solteiro ainda. Fui evangelista cedo, solteiro. Eu sempre me perguntei por que eu recebi essa unção, essa consagração bem cedo. Eu era bem novo, né? Eu era jovem. Você lembra quantos anos? Eu tinha, se eu não me engano, de 20 para 21 anos. Muito se não me falha a memória, eu já era evangelista, né? E de lá para cá eu sempre procurei entender o motivo dessa consagração muito cedo. E conversando com o meu pastor Almi, ele falou para mim assim, Fernando, eu acho que você ainda não desistiu porque você tem certeza do chamado que você tem. A consagração traz o peso, o chamado traz o peso. E eu acho que o que nos faz pensar em parar é justamente o peso que o ministério traz. Quando nós não fortificamos a nossa fé, damos manutenção da nossa fé, nós ficamos vulneráveis aos ataques do diabo. E aí a gente é presa fácil, digamos assim, na mão do inimigo. Quando eu oro, eu sempre peço a Deus para fechar as brechas, né? Porque nós somos fracos, nós somos claro. falhos. E o inimigo vai tentar de várias formas, né? A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, né? Isso. Bradando como leão. Não é esse leão não, tá, gente? Aqui é o leão da tribo de Judá. Esse aqui é o que protege a gente. Mas ele vai esperar um momento de fraqueza para, né, nos tragar. Ele não vai nos tentar quando nós estamos fortes. Exatamente. E aquele que batalha, ele sabe o momento de fraqueza do seu inimigo para tentar derrubar. Né? E o inimigo vai tentar no momento de fraqueza de cada um, talvez na juventude, um jovem que começa a pregar na emoção, né? Talvez se enfraquece por alguma coisa, fica chateado, né? Como você falou, você foi pregar fora, não te deram nem a passagem, você andou 2 horas, né? Aquilo entristeceu você. Demais, né? Aquilo deixou você muito triste. E é nesse momento que o inimigo vai trabalhar. Exatamente. É nesse momento onde as pessoas dentro da igreja vão te decepcionar e o inimigo vai trabalhar dentro daquilo.
né? Mas quando eu falo para os irmãos lá da igreja, quando você estiver fraco, meu irmão, peça a força a Deus. Isso aí. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula, é pedir força a Deus. Pode falar assim, Senhor, eu tô fraco, eu tô querendo desistir, eu tô querendo, não adianta mentir para Deus, não adianta querer falar que você é forte. Não tem como. Fala, Senhor, eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu quero te adorar, então me dá força para eu ir. Senhor, eu não quero fazer isso na igreja, mas eu quero fazer para o Senhor, me dá força para eu ir. E Deus dá. E Deus vai dar. Deus dá. Paulo disse, na minha fraqueza eu encontrei minha força. E tem gente que não entende essa palavra de Paulo, né? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Por que Paulo disse isso? Claro que é segundo a minha hermenêutica, a minha interpretação. Pelo simples fato, se nós olharmos a nossa vida hoje, nós oramos dobrado quando estamos fracos. Nós pagamos o preço dobrado quando estamos fracos. Quando está passando por alguma dificuldade. Privação, provação, o diabo batalhando, retaliação, o mundo desabando na nossa mente, aí nós oramos dobrado. Quando nós oramos dobrado, é aí que a gente reconhece a força. Qual é a força? Fazer dobrado. Esse é o segredo. Você está fraco, mas está fazendo exatamente. Muito. É fazer o dobrado. Então o segredo para receber força é fazer dobrado. Se eu oro 1 hora, eu vou orar 2. Se eu jejuo um dia, eu vou jejuar 2. Se eu pago o preço uma semana, eu vou pagar 2. Se eu vou para a igreja só dia de domingo, eu vou para a igreja nos 3, sabe? Então é aí que a gente encontra força. Verdade. E nas horas vagas, o que é que você faz? O que é que você gosta de fazer? Não está pregando, não está lendo a palavra, não está se consagrando, não está fazendo nada. Um hobby que você tem. João, vou te falar a verdade. Crente come, né? Crente come com força. Eu costumo dizer que crente não bebe, mas come, que é uma graça. Eu tenho até medo do que vai acontecer na última ceia, que vai ser na eternidade. Brincadeiras à parte, tá, gente? Mas nós comemos muito e eu amo churrasco. Eu sou apaixonado por churrasco. Eu sou aquele cara que, tipo, se tiver meio quilo de carne em casa, num dia de segunda-feira, eu quero assar para almoçar. De verdade. Eu tenho um amigo chamado Iago, são meus amigos particulares, quero mandar até um abraço para eles, meus amigos Iago e Késia, são da AD Céu na Terra, meu querido amigo pastor Sérgio Santos, e nós morávamos no mesmo prédio, né? Ele morava em cima e nós morávamos embaixo, e rapaz, quase todos os dias nós falávamos que acendia o holocausto, entendeu? E não nos tome como herege, gente, pelo amor de Deus, mas a gente falava assim, cara, vamos queimar uma carne hoje? Se não tiver o cordeiro, a gente mata Isaac mesmo. Mas eu sou apaixonado por churrasco. Na hora as vagas tem que ter um holocausto aceso para queimar uma carne. Tem que ter. Bom demais, meu Deus do céu. Tem um tempão que a gente não faz churrasco. Tem uns colegas meus, amigos, né? Eles não são da igreja, mas eles vão lá em casa. Aí a gente faz churrasco. Domingo eles vão cedo para casa, eles vão cedo, chega lá 8 da manhã, a gente toma café, vai embora 3, 4 horas da tarde, passa o dia todo. Aí eu fiquei falando lá com os meus colegas que ia ter churrasco, aí o outro falou assim, mas vai ter bebida? Cervejinha? Eu falei, não, lá em casa não é cerveja. Então não vou no seu churrasco. Eu falei, irmão, então não vai, porque os meus amigos não são da igreja, mas eles sabem que vão lá em casa, não vai ter cerveja. Agora carne, vinagrete e sorvete de lei. Depois do churrasco é o sorvete, aí deita todo mundo no sofá e fica lá, triste da vida. E pra cultuar, se for no domingo, João? Ih, aí fica ruim, tem que tomar estomazil. Muito bom. Mas é bom demais, um churrasquinho é maravilhoso. Quais são... Agora vamos sair da diversão e entrar pro trabalho sério, tá? Vambora, saiu da diversão, agora é o trabalho sério. Quais são suas maiores alegrias como pregador? João, já me fizeram essa pergunta. E não foi só uma vez, foram várias vezes. Eu gosto sempre de ouvir ela porque isso me faz transmitir para os meus ouvintes a verdade que eu sinto, né? Eu acho que o pregador ele tem um desafio muito grande. Qual é o desafio dele? Estar desempregado e subir no altar e profetizar a porta aberta, sabe? É ver a sua família toda disfuncional, desestruturada, subir no altar, pegar no microfone, fingir que nada está acontecendo e conseguir profetizar estabilidade para as famílias. Então, a minha maior alegria na hora que eu estou ministrando a palavra é ver que a pessoa está conseguindo entender o que eu estou pregando. Sim. E a gente consegue perceber isso não apenas na reação do povo levantar a mão, né, do povo glória, tem muita gente que faz isso, e às vezes
isso não é a reação da palavra, é a reação da alegria de uma pessoa que se identificou de uma forma direta ou indireta. O que me faz ser feliz no momento da exposição da palavra é quando nós fazemos o apelo e a pessoa se rende aos pés de Jesus.